Olá pessoal, vamos gravar mais um vídeo aí. E o vídeo de hoje, que eu gostaria de conversar com vocês um pouco, até por questões que envolvem Enem ou outras provas, que existe muito a parte de abordagem no cotidiano. Então eu queria conversar com vocês hoje, gurizada, sobre a água sanitária. Até porque a gente vive um momento de pandemia, onde é necessário cada vez mais maiores cuidados com higiene e também higienização de principalmente solas de sapato quando nós entramos em casa. Então a água oxigenada ela é muito boa para isso. E também um ótimo assunto que pode cair em prova. Tá? Então, primeiramente, né, a água oxigenada ela é uma solução de hipoclorito de sódio. Então, só nesse hipoclorito de sódio nós temos algumas coisas que podem ser abordadas numa prova. Por exemplo, as ligações químicas que existem. Nós temos aqui o sódio, que é um metal, vai formar um cátion, e o ânion hipoclorito, que vai formar, obviamente, um ânion. Então, o sódio ele vai formar com o oxigênio uma ligação iônica, onde ele transfere um elétron para o oxigênio, e o oxigênio ele busca o seu octeto, fazendo um compartilhamento com o cloro. Então aqui nós temos as ligações químicas que acontecem no hipoclorito de sódio. Aqui nós temos a ligação tipicamente iônica, que é uma ligação que se caracteriza por uma transferência efetiva de elétrons, e aqui nós temos uma ligação do tipo covalente, que ocorre justamente no momento onde ambos têm interesse em compartilhar elétrons. Então a parte de ligações já acaba sendo uma questão interessante sobre o hipoclorito de sódio. Pessoal, dando continuidade, o hipoclorito de sódio, NaClO, ele é vendido comercialmente mediante o nome água sanitária. Em muitas embalagens aparece o termo cloro ativo. Cloro ativo. Na realidade, essa denominação de água sanitária como cloro ativo, na realidade, ela não é uma denominação muito correta, porque a composição da água sanitária, que seria o hipoclorito de sódio, NaClO, não é Cl2. Então, embora tenha essa denominação, ela não é totalmente correta. Mas como é que a gente pode produzir o hipoclorito de sódio? O hipoclorito de sódio ele pode ser produzido justamente quando nós borbulhamos cloro em uma solução de hidróxido de sódio. Então, no momento que a gente borbulha cloro numa solução de hidróxido de sódio, nós vamos produzir cloreto de sódio, nós vamos produzir o hipoclorito e água. Aqui também já tem um ponto bastante interessante, de uma questão que poderia ser cobrada numa prova, principalmente numa prova que se trabalha muito com questões conteudistas, numa prova que faz relação com o cotidiano, e lembrando que nós vivemos uma época de pandemia, uma época de coronavírus, então isso pode ser bastante abordado. O que eu chamo a atenção aqui? Nós teríamos a questão de uma oxirredução. O NOx do cloro aqui é 0, aqui o número de oxidação do cloro é -1. Então, quando ele vai de 0 até -1, se observa uma redução do número de oxidação. Então, aqui nesse momento, o cloro sofre uma redução. Em contrapartida, pessoal, quando nós temos a formação do próprio hipoclorito, aqui o número de oxidação do cloro ele é +1. Então, aqui o NOx dele vai de 0 até +1. Se observa de 0 até +1 um aumento no número de oxidação. Então aqui se observa a oxidação do cloro. Então essa reação de obtenção do hipoclorito de sódio a partir do borbulhamento de cloro gasoso em uma solução de hidróxido de sódio, ela é uma reação de auto-oxirredução. Em que consiste uma reação de auto-oxirredução? Consiste no fato de que o mesmo elemento ele é responsável tanto pelo aumento do seu número de oxidação, quanto pela redução do seu número de oxidação. Ou seja, a própria substância, aqui no caso o Cl2, atua como oxidante e redutor. Então, aqui nós temos uma auto-oxirredução na própria
reação de formação do hipoclorito de sódio. Um outro ponto interessante, pessoal, é que se vocês olharem o rótulo de uma água sanitária, ela apresenta lá em torno de 2,5% pp de NaClO. Então o que acontece aqui, pessoal? O que vai acontecer? Ó? Essa concentração de 2,5%, ela é a concentração que geralmente ela é vendida. Mas aqui nós também temos uma questão interessante sobre concentrações. Porque se nós pegarmos, o que significa pp? Peso. Então nós teríamos 2,5 gramas de hipoclorito de sódio a cada 100 gramas de solução de água sanitária. Mas pessoal, olha aqui, ó, basicamente a água sanitária ela é composta por água e a densidade da água ela é de 1 grama por mililitro. Se a densidade da água ela é de 1 grama por mililitro, então nós podemos dizer que nós temos 2,5 gramas de hipoclorito a cada 1.000 mililitros de solução. A cada 100 mililitros de solução. Se nós formos calcular para 1.000 mililitros, nós temos 25 gramas. E realmente, a água que é comercializada, 2,5%, ela corresponde a uma solução de 25 gramas por litro de hipoclorito de sódio. Então, essa concentração é a concentração 1 grama por litro. Então, 25 gramas para cada 1 litro de solução. Pessoal, uma outra coisa interessante aqui que a gente pode debater é o seguinte. Ó. Nós vimos a reação de formação do hipoclorito de sódio. Né? No caso, pelo borbulhamento de cloro gasoso numa solução de hidróxido de sódio. Então, nós vamos produzir o NaClO. Esse hipoclorito de sódio, ele também pode ser obtido, pessoal, pela hidrólise aquosa do cloreto de sódio. Justamente porque nós teremos lá no cátodo H2 e lá no ânodo nós teremos Cl2. Só que existem íons que são inertes. Então, a hidrólise aquosa do cloreto de sódio, ela vai gerar hidróxido de sódio. Então, esse hidróxido de sódio com o cloro, voltamos àquela reação de formação do hipoclorito de sódio. Mas isso aí eu posso discutir essa questão da obtenção via hidrólise num outro vídeo. Tá, pessoal? Mas aqui o que é importante salientar? Ó. O que acontece com esse hipoclorito de sódio? Quando ele entra em contato com água, ele vai gerar cátion sódio, como todo íon, tudo aqui em presença de meio aquoso, mais o ânion hipoclorito. Esse ânion hipoclorito aqui em presença de meio aquoso, ele tem um poder desinfetante. Só que o que acontece? Está em presença de meio aquoso, ou seja, nós temos água. Então, no momento que nós temos água presente no meio, esse íon hipoclorito ele reage com água gerando HClO em presença de meio aquoso mais ânion hidroxila. E esse ácido aqui, pessoal, esse ácido que se forma, o ácido hipocloroso, ele é um desinfetante 80 vezes mais potente que o ânion hipoclorito. E por que ele mata a bactéria? Porque ele é um ácido, então ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir o pH do meio de modo que nós tenhamos o quê? Que seja muito difícil um ser permanecer nesse meio com um pH muito baixo. Por isso que quando nós vamos manusear soluções de água sanitária, pessoal, o interessante é sempre trabalhar com volumes diluídos, fazer a diluição desse hipoclorito de sódio. E é justamente essa diluição de hipoclorito de sódio que a gente utiliza para limpar utensílios, para borrifar em sola de sapatos, para limpar verduras, ou até mesmo a própria questão de tornar a água potável através do hipoclorito. A diferença é que tu trabalha com concentrações menores, né? Lembrando que ele é vendido no mercado, aquele 2,5% vai dar 25 gramas por litro. Então nós vamos diluir essas concentrações.
Então, pessoal, quando a gente utiliza essa água sanitária, como eu mencionei agora há pouco, para uso caseiro, nós vamos fazer a diluição. O que significa diluir? Diluir significa diminuir a concentração a partir de um volume de água, um volume adicionado que a gente chama. Então, o que é aconselhável, pessoal? Quando tu utiliza, por exemplo, a solução de água sanitária que tu compra para higienizar, por exemplo, sola de sapato. Sola de sapato, lembra, concentração 2,5%. Então, o que se sugere? Que tu pegue 50 mililitros e dilua até um volume de 1.000 mililitros. Aqui nós teríamos uma concentração final. Pessoal, o que é importante salientar aqui? Ó? Tá? Primeiro, tu vai adicionar um determinado volume de água. Tu pega lá 50 mililitros, larga num recipiente de 1 litro e complementa com água. Então, tu vai adicionar 950 mililitros de água. Mas uma dica que eu dou para vocês agora aqui, ó, que é bem interessante, trabalhando justamente com o princípio de uma diluição. Claro, tu poderia chegar aqui e usar ó, concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Essa concentração aqui já está em percentual. E o volume aqui, mililitro, mililitro. Tá? Não vai mudar a concentração. Mas uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó, toda vez que tu dilui, tu está diminuindo a concentração. Então fica o seguinte critério, pessoal, tudo que tu fizer no volume diluído é inverso na concentração. Obrigatoriamente inverso na concentração. Como assim? Ó? Se tu pegar 50 e diluir até 1.000 mililitros, significa que tu está diluindo esse volume 20 vezes. Se tu está diluindo esse volume 20 vezes, obrigatoriamente significa o quê? Que essa concentração que está aqui, ó, ela será 20 vezes diluída, ou seja, tu divide por 20. Então, se tu pegar ó, de 50 mililitros até 1.000 mililitros, 20 diluições, pega a concentração 2,5 e divide por 20. Isso aqui vai dar 0,125%. Se tu substituir esses valores aqui, tu vai encontrar essa mesma concentração. Então isso fica como dica de concentração para vocês, pessoal. Tudo que tu fizer no volume é inverso à concentração. Se tu dobra um volume, a concentração cai à metade. Se tu triplica um volume com a diluição, a concentração divide por 3. Se tu dilui 20 vezes, a concentração inicial divide por 20. Então, questões que envolvem diluição, elas são também questões interessantes, porque envolve o próprio conceito de concentração e assim por diante. Então, a água sanitária, pessoal, ela é extremamente importante hoje, nos dias que nós vivemos uma questão de pandemia. Uma outra coisa que vocês podem fazer também, né, seria trabalhar com esses volumes diluídos para diferentes fins. Uma questão pode utilizar, por exemplo, na desinfecção da água, a água de beber, por exemplo. A água para que a gente possa beber, ela tem que ter 0,4 miligramas por litro. Então, uma questão de diluição, tu parte de uma concentração, como é que tu dilui aqui envolve mudanças de unidade de concentração, o próprio conceito de quanto que tu tem que utilizar de água, ou tu faz via fórmula, ou se esses valores aqui eles são exatos, fica mais fácil de trabalhar. Tá, pessoal? Na sequência eu vou gravar outros vídeos para vocês, inclusive da questão da eletrólise, também para obter o hipoclorito. Eu não fiz agora, porque senão ia ficar muito longo, mas o próprio peróxido de hidrogênio também, tanto a parte de concentração, no caso água oxigenada, como as questões que envolvem tanto diluição, mas principalmente um outro vídeo que eu vou gravar